Bem, começamos a nossa gravação. Vamos então começar a partir do 3.20, exemplo 3.20. Então sejam os inteiros coprimos, ou seja, primos entre si, tá certo? Ou seja, o MDC entre os dois é igual a 1. Então para cada inteiro C, se o A divide o C e o B divide o C, lembre-se, o MDC entre esses dois é 1, e você tem um outro inteiro qualquer C, de tal forma que o A divide o C e o B divide o C. Então o produto do A vezes B divide o C. Aí ele está aqui explicando por quê. Realmente, como o A divide o C, né, é uma hipótese nossa, então vai existir um número alfa, tal que o C vai ser alfa vezes A. Analogamente, né, como o B divide o C, vai existir um beta, tal que o C vai ser beta vezes B. Então, dessas duas hipóteses, nós temos que dá para escrever o C assim e dá para escrever o C assim também. Então, se dá para escrever o C dessas duas maneiras, então alfa vezes A é igual a beta vezes B. Lembre-se que eu estou querendo mostrar que o produto A vezes B divide o C. E o que eu tenho até agora é que o C se escreve assim e se escreve assim. Então, ora, vemos daí que o beta vezes B, o A, na verdade, divide o beta vezes B, né? Porque você tem aqui, ó, que o A vezes alfa, ele é igual ao beta vezes B. Então, se o A vezes alfa é igual ao beta vezes B, significa dizer que o A divide o beta vezes B. Ok. Donde isso significa que, como eu tenho que o A não divide o B, né, o que o resultado anterior nos dizia? O resultado anterior nos dizia que se você tem que A divide um produto, mas o MDC com um dos fatores é 1, então o A é obrigado a dividir o outro fator. Então é o que está acontecendo aqui. Ó. O A divide o beta vezes B, mas o MDC entre o A e o B é 1. Então o A é obrigado a dividir o beta. Bem, portanto, existe um número inteiro K, né, que quando multiplica o A, vai dar como resposta o beta, né? Ou seja, o A dividir o beta significa dizer que o beta é K vezes A para um certo K. Aí você volta para aqui e reescreve isso aqui, né? O que é o C? O C é igual o K vezes A, que vai ser esse beta, né? K vezes A vezes B, ó. No lugar do beta ele colocou K vezes A. E aí, associando de maneira diferente, ou seja, trocando a posição dos parênteses aqui, você consegue escrever que o C é igual a K vezes A vezes B, né? Porque só mudando a posição dos parênteses. Aí você concluiu que o C ele é igual a um número inteiro vezes A vezes B. Isso significa exatamente dizer que o A vezes B divide o C. Ok. Interessante, ele demonstrou esse fato usando o resultado anterior. Bem, pratique um pouco. No resultado acima, a hipótese que o MDC entre os dois é igual a 1 pode ser enfraquecida, ou seja, eu posso diminuir um pouco isso, né? Será que dá para pegar um resultado um pouquinho diferente, com a hipótese um pouquinho diferente e obter o mesmo resultado? Ou seja, eu poderia, por exemplo, não considerar isso, considerar que A e B são inteiros quaisquer. Qual seria o problema se eu não considerasse que o MDC é igual a 1? Né? Então, praticar um pouco é pensar um pouco em situações distintas a partir dessa. Aí, segundo, se n é maior ou igual do que 1, após ter verificado que o A é igual a isso e o B é igual a isso aqui, né? Eles são inteiros positivos, aí ele diz calcule o MDC entre o A e B. Né? Então, considerando os dois casos, você tem que o n é igual a 3q, ou o n é igual a 3q mais 2, ou n é igual a 3q mais 1. Bem, quando você vai dividir o n por 3, só existe uma dessas três possibilidades. Ou o n é um múltiplo do 3, ou o n quando dividido por 3 dá resto 2, ou o n quando dividido por 3 dá resto 1. Certo? Bem, ele pegou esse n e analisou dessa maneira. Vamos ver qual é a intenção dele, né? O inteiro A, o número A, né, é inteiro, pois o produto n vezes n mais 1 é o produto de um número par por um número ímpar. Se o n for par,
então vai dar par o produto. E se o n for ímpar, o n mais 1 vai ser par. Então o produto dá par de qualquer jeito, está dividido por 2, então de fato n vezes n mais 1 é par, né? Ele diz aqui, vê o exemplo 3, 11, 3, mas ficou claro para a gente que isso é verdade, né? Porque dois inteiros consecutivos, um deles tem que ser par, né? Se o primeiro não é par, o segundo é. E se o primeiro é par, o segundo é ímpar, né? Sempre é assim. Então, B é inteiro pelo argumento 3.96. Esse cara daqui é um número inteiro pelo argumento de 3.96. Vamos ver o que seria 3.96? Está lá atrás. 3.96 é isso aqui. 3.96. Mostre que o produto de K números naturais consecutivos é divisível por K fatorial. Conclua que, para n natural, o 6 divide o n vezes n mais 1 vezes n mais 2. Ou seja, nós já tínhamos mostrado que o 6 divide esse produto. Portanto, aquilo lá que a gente está olhando, é de fato um número inteiro. Nós já tínhamos visto isso antes, tá? Então, de fato, o número B é um inteiro porque a gente já viu antes. Então, seja D o máximo divisor comum entre o A e B. Temos que 6 vezes D é igual ao máximo divisor comum entre 6 vezes A e 6 vezes B. Isso daqui, essa proposição anterior aqui. Se você multiplica por um mesmo número, deixa eu ver onde está aqui, acho que na anterior, isso daqui. A gente viu isso antes aqui, pronto. Se você tem que D é o máximo divisor comum entre A e B, então se você multiplica por um número N, o A e o B, você tem um máximo divisor comum deles dois, e você tem que o D pequeno divide o D grande, tá certo? Bem, então baseado nisso, ele usa esse fato aqui, que 6 vezes D pequeno é igual ao máximo divisor comum entre 6 vezes A e 6 vezes B, tá? E aí, isso daqui é igual, bem, quem é 6 vezes A? Você multiplica 6 vezes isso daqui, né? Aí cancela aqui, ó, multiplica 6 vezes aqui, que é o 6 vezes A. 6 vezes A, multiplica 6 aqui, cancela aqui o 2 e aparece o 3. Então, 6 vezes A é isso. E 6 vezes B, cancela o 6, fica só o numerador aqui, dá isso daqui, certo? Bem, então você tem aqui o máximo divisor comum entre essas duas coisas. Aí ele vai e tira em evidência, né? Ele tem aqui n vezes n mais 1 e ele tem aqui n vezes n mais 1. Ele foi e colocou em evidência isso, tirou e deixou o que tinha dentro do MDC, né? Então, aqui ficou só o 3, isso aqui ficou só o 3, e aqui você tem o 2n mais 1 que ficou dentro do MDC aqui, ó, tá? Bem, aí ele chamou de D essa parte aqui, esse MDC aqui, ele chamou de D grande. Então, ficou n vezes n mais 1 vezes o D grande. Ora, então o D grande é o MDC aqui, né? Aí, caso 1, ele chegou a essa conclusão, né? Que o 6 vezes D pequeno é igual a N vezes N mais 1 vezes D, tá? Vezes D grande. Aí ele está dizendo, caso 1, ele vai pegar o N igual a 3Q. Depois ele vai pegar o N igual a 3Q mais 2. E por fim, ele tem o N igual ao 3Q mais 1. Então, caso 1, N é igual a 3Q. Ou N igual a 3Q mais 2. Ele diz que nos dois casos vai dar a mesma coisa, tá? Então, ele está pegando o caso 1 e o caso 2 ao mesmo tempo aqui, tá? As duas possibilidades, 3Q ou 3Q mais 2. Então, o D, que é igual a isso daqui, 3 e 2N mais 1, vai ser igual a 1. Por quê, né? Você está aqui com um múltiplo de 3 e aqui você está com um número que, quando dividido por 3, dá resto 2. E você está falando do MDC entre esse cara, o 3, e o 2N mais 1 aqui, né? Então,
o que acontece? O que acontece é o seguinte. Se você está com n igual a 3q, você está pensando em um MDC que vai ser assim, 3, né, de um lado aqui, e o 2n mais 1, ora, vai ser 2 vezes 3q, vai dar 6q mais 1, né? Se você substituir esse 2n por 3q. Então você vai estar pensando no MDC que é assim. Isso daqui pode ser escrito assim, né? É o MDC entre o 3 e aqui 3 vezes 2q, que é um número par, mais 1, certo? Então, esse cara daqui, quando dividido por 3 dá resto 0, e esse daqui, quando dividido por 3, dá resto 1. Ou seja, o MDC entre os dois vai ser 1. O MDC entre os dois vai ser 1, tá? Os dois não são múltiplos de 3. O único cara que vai dividir esse cara daqui é o próprio 3. E o 3 não divide esse. Portanto, eles são primos entre si. O MDC entre os dois vai ser 1. E se o n for 3q mais 2? Se o n for 3q mais 2, você vai estar na situação em que você tem o MDC entre o 3 e aqui 2n mais 1, né? Aí o n sendo isso, fica 2 vezes 3q mais 2 e mais 1. Mais 1. Bem, quando você organiza isso daí, você tem o 3 aqui, e aqui você tem 6q mais 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Você tem 6q mais 5, né? Se você quiser colocar tudo em relação ao 3, você vai ter 3 vezes. Vai voltar para essa situação, não era preciso nem mudar, né? Não, é porque eu quero que fique no 3. Então tá certo. Vamos colocar assim, 2q. 2Q. Oi? Não, o senhor colocou, era o 2Q aí mais o 5. Tá certo. Sim, sim, tá certo. Mas é que eu pensei assim, eu pensei de voltar para essa situação aqui, mas não volta porque o que eu quero é o 3 em evidência e não o 2. Aí quando eu colocar o 3 aqui, eu vou ter 3 vezes 2q dá 6q, e eu vou colocar assim, ó, mais 1, porque 3 vezes 1 vai dar 3, e eu vou colocar mais 2 aqui no final, ok? Por que eu vou escrever assim? Porque eu quero ver se é possível dividir por 3, né? Porque o 3 só pode ser divisível pelo próprio 3 ou pela unidade. Então eu preciso olhar quem é que divide isso aqui. O 3 não divide porque deu 3 vezes alguma coisa mais 2. Então se eu for dividir isso por 3, vai dar resto 2. Portanto, o 3 não divide esse. Se o 3 não divide esse, e apenas o 3 e o 1 divide esse, isso significa dizer que o MDC entre esses dois caras vai ser 1 também, tá certo? Então, é verdade que esse MDC aqui D dá 1, porque tanto faz o NC3Q ou o NC3Q mais 2, o MDC entre esses dois aqui vai ser sempre 1. Foi o que a gente verificou agora, tá? A gente verificou que tanto no caso em que eu pego n igual a 3q, que deu isso, como quando eu pego o n igual a 3q mais 2, que deu isso aqui, né? Então, nas duas situações, o MDC entre os dois dá 1. Não pode ser 3, né? Porque só poderia ser 1 ou 3, então só pode ser 1. Ok, boa conclusão. Chegamos à conclusão que, de fato, no caso 1, eu só tenho o MDC sendo 1. E aí o que vai ser o 6D? Né? O 6D, que é igual a n vezes n mais 1 vezes d, aí vai ser o quê? Olha, aqui vai ser 1, né? O d vai ser 1. O d vai ser 1. Então o 6D vai ser n vezes n mais 1. E assim o d vai ser n vezes n mais 1 dividido por 6, certo? Que a gente queria, o que a gente está concluindo, né? Se n após ter verificado que o A é isso e o B é isso, são inteiros positivos, calcule o MDC entre o A e o B. Era o que a gente queria calcular. O MDC entre o A e o B. A gente acabou de ver que o MDC entre o A e o B, que é o Dzinho, né? Dzinho é o MDC entre o A e o B. Nesse primeiro caso aqui, vai ser n vezes n mais 1 sobre 6. Calculamos o Dzinho. Aí agora vamos calcular
no caso 2. O caso 2, bem, esse caso 1, ele pegou as duas situações, a situação n igual a 3q e n igual a 3q mais 2. Ele agora vai para o caso 2, vai pegar a situação 3q mais 1. Então, n igual a 3q mais 1. Aí vemos que d, que é igual a 3, 2n mais 1, vai ficar como? O d vai ser igual a 3, e aí o 2n vai ficar duas vezes 3q mais 1, e aqui vai dar o 1, né? 1. Perdão, 3q mais 2, o n é igual a 3q mais 1, aqui é 2n mais 1. Então, mais 1. Bem, isso é igual ao quê? A 3, né? E aqui vai dar 2 vezes 3q, vai dar 6q. E aí 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então vai dar isso. Ora, mas isso é exatamente 3. E aqui vai dar 3 vezes 2q mais 1. Ok. Né? 3 vezes 2q dá 6q e 3 vezes 1 dá 3. Então, ambos são múltiplos de 3. Ambos são múltiplos de 3. Portanto, o máximo divisor comum entre esses dois é 3. Né? Então, nesse caso, d é 3. Aí volto eu para o meu 6d, né? Cadê o 6d? 6d é igual a isso aqui. Mas o d agora é 3. Então, é n vezes n mais 1 vezes 3. Aí passo o 6 para dividir. E aí eu tenho, simplifico 3 com o 6, fica 2, né? Simplifico aqui o 3 com o 6, o 6 vai passar para baixo, fica 2. Então eu concluo que nesse caso o Dzinho é igual a isso aqui, né? Dzinho é igual a isso aqui. Então o que ele tinha pedido era para calcular o Dzinho, calculamos o Dzinho para esse caso, que é esse, e calculamos o Dzinho para esse caso. São essas as duas possibilidades. Muito algebrismo, né? Muita conta algébrica, é só para mostrar a vocês que tem complicações que podem ser resolvidas com aqueles resultadozinhos aparentemente simples lá. Você pode provar fórmulas, né, a partir desses resultados que você tem aqui, dessas proposições aqui anteriores. Você consegue demonstrar essas fórmulazinhas. Bem, mais exemplo. Se o MDC entre o A e o B é igual a 1, então o MDC entre o A e o B vezes C é igual ao MDC entre o A e o C. Ou seja, você pegou aqui dois números primos entre si, sei lá, seja lá quais forem. Por exemplo, o 4 e o 5, eles são primos entre si porque não tem um cara que divide os dois ao mesmo tempo, né? Então ele está dizendo que se eu pegar um número e multiplicar aqui o segundo, então eu garanto o seguinte, eu tenho que esse MDC é 1. Se eu pegar um MDC entre o 4 e um múltiplo qualquer desse, sei lá, 15, que é igual a 3 vezes 5, né? Então o MDC vai ser igual ao MDC entre o A e o 3, o cara que multiplicou o 5. Né? Então o MDC entre o 4 e o 15 é 1. Entre o A, quem é o 4? É o 4, então também vai continuar sendo 1. Tá? Então se você pegar um múltiplo aqui no lugar desse, o MDC vai ser o mesmo que entre o 4 e o outro. Sei lá, eu poderia ter multiplicado esse 5 por 4, por exemplo. Se eu tivesse multiplicado por 4, eu estaria com o MDC entre 4 vezes 5, ou seja, 20, né? Aí o meu C aqui da questão seria esse 4. E aí ele está me dizendo que isso é a mesma coisa que o MDC entre o 4 e o próprio 4, que é 4, né? Então eu saberia automaticamente o MDC é só desse cara aqui. Seja lá quem for. Realmente o MDC entre 4 e 20 é 4, né? Porque o 4 divide o 20. Então, verdade. Beleza. Então, entendido o resultado, o que quer dizer, vamos ver como é que ele mostra essas coisas, né?
Então, se o MDC entre A e B é 1, então isso é verdade. Aí ele diz, concluir que o MDC entre A e um múltiplo de B é igual a 1, se e somente se o MDC entre o A e o B e o MDC entre o A e o C também forem 1. Tá? Então, verdade, né? Se esses MDCs são iguais, se isso daqui for 1, então esse daqui também vai ser 1, e consequentemente esse daqui também vai ser 1, né? Veja só. A sejam D, são duas partes aqui para a gente concluir, né? A primeira parte é a parte em que eu devo verificar que, de fato, o MDC entre o A e o BC é igual ao MDC entre o A e o C, né? Então ele chamou de D o MDC entre o A e o BC e chamou de D grande o MDC entre o A e o C. Ele quer mostrar que o D e o D grande são iguais. Ele quer mostrar isso. Bem, aí ele começa a raciocinar por quê, né? Bem, como D divide A, né? D grande divide A, porque o D grande é o MDC entre A e C, e também divide o C, então o D grande divide o produto B vezes C, porque ele divide o C, então ele divide o produto B vezes C. Bem, mas se ele divide o produto B vezes C, e o D é o maior divisor que você tem do B vezes C, então ele divide o D, tá? Então vou repetir, tá? Se não ficou claro, ó. O D pequeno é o nome que ele deu ao MDC desse daqui, esse MDC. O D grande é o nome que ele deu a esse MDC. O fato do D grande ser o MDC entre esses dois significa dizer que o D grande divide o A e o D grande divide o C. E ele é o maior divisor que faz isso, né? Mas se o D grande divide o C, o D grande divide o B vezes C. Mas se o D grande divide o B vezes C, e ele também divide o A, então ele divide esses dois caras. Mas o maior que divide esses dois caras é o D pequeno. Então se o D grande também divide eles dois, ele é obrigado a dividir o D pequeno. Ok. Primeiro passo dado. Eu quero mostrar que eles são iguais e acabei de mostrar que o D grande divide o D pequeno. Qual é a minha ideia agora? É mostrar que o D pequeno também divide o D grande. Então, se acontece que o D grande divide o D pequeno, D grande divide o D pequeno, e o D pequeno divide o D grande, então eles são iguais. Já mostramos isso. Precisamos mostrar isso. Aí ele diz aqui. Por outro lado, como o MDC entre A e B é igual a 1, existe uma combinação linear desse tipo, né? Com o A e o B, que vai dar 1. Isso foi o resultado anterior que nós mostramos. Existe isso daqui. Pois bem, se isso existe, por consequência do teorema de Bezout, né? Isso aqui existe, aí a gente pode multiplicar por C, né? Multiplica todo mundo aqui por C, e aí você tem que XAC mais YBC é igual a C. Bem, enfim, como o D divide o A e o D divide o B, ora, o D divide o A, então ele divide esse produto. O D divide o B, então ele divide esse produto. Isso significa dizer, como o D divide o A e o D divide o B, ele vai dividir o BC, né? O D divide o BC também porque o D é o MDC entre A e o BC. Tá? Então, se ele divide o A e ele divide o BC, ele divide isso aqui e divide isso daqui. Então, ele divide o C. Então, ele divide o C. Ora, mas ele dividir o C significa dizer que ele divide o A e ele também divide o C. Ele divide os dois caras que o D grande divide. Só que o D grande é o maior divisor que faz isso. Isso significa dizer que o D pequeno divide o D grande. Então chegamos à outra parte. Então se o D grande divide o D pequeno e o D pequeno divide o D grande, isso mostra que o D pequeno é igual ao D grande. Ou seja, esses dois MDCs aqui são iguais. Foi a primeira afirmação que ele fez, tá? Está provado essa primeira parte aqui. Foi o que ele chamou de letra A. Né? Agora falta a segunda parte. Bem, aí ele pegou essa hipótese aqui. Se
AB, ou seja, o MDC entre A e B, foi igual ao MDC entre A e C, e ambos forem iguais a 1, ele está supondo isso. Então, a primeira igualdade junta com A, ou seja, junto com o que a gente acabou de provar, né? Ou seja, essa primeira igualdade junto com esse fato daqui, que a gente acabou de provar, quando isso é 1, né, junto com A, nos dá que o MDC entre o ABC, A e o BC e o AC é igual a 1, né? Porque o AC é igual a 1 e essas coisas são iguais. Então, esses três aqui são iguais a 1. Então, concluímos o que a gente queria, que era essa aqui, a nossa tese. Então, supondo isso, chegamos nisso. Ok, primeira parte. Aí a volta agora. A volta vai supor isso para concluir isso. Então, reciprocamente, se isso daqui é igual a 1, então uma combinação linear XA mais YBC, ou seja, combinação linear desses dois, vai ser igual a 1. Isso informa que o MDC entre o A e B é igual a 1, que é igual ao MDC entre o A e o C. Por quê? Porque se essa combinação linear está dando 1, e ela só dá 1 se o MDC entre os envolvidos for 1, dizer isso é a mesma coisa que dizer que existe um X que multiplica um A e existe um YC, né? Existe um YC que multiplica um B e que isso dá 1. E significa dizer, perdão, é o C que eu quero destacar e não o B. Então, existe um YB que multiplica um C e que isso dá 1. Ou seja, existe um par de inteiros que são o X e o YB, que formam uma combinação linear do A com o C dando 1. Isso significa dizer que o MDC entre o A e o C é 1. Tá? Então, mudando aqui a posição dos parênteses, você pode concluir. Já estava concluindo antes que o MDC entre o A e o BC era 1, porque você tinha o X e o Y. Quando você pensa, ao invés do Y, no YB, você conclui que o MDC entre o A e o C é igual a 1. Então, está certo. Também é verdade e se pode concluir a recíproca. Então, tanto é verdade a primeira afirmação, quanto é verdade a segunda afirmação. Eu, particularmente, considero isso dificílimo de entender a primeira vez que a gente vê. Tá? Tá difícil? Tá, deve estar. Lê, relê, assiste, reassiste. Tá? Desempenha um bom tempo sobre isso, que não é nada imediato. Dá trabalho mesmo de entender. Ok. Concluímos os exemplos dele. Vamos olhar que atividade ele propõe. Atividade. Bem, ele pede para você usar o algoritmo de Euclides para calcular esses MDCs, né? Nós vimos o algoritmo de Euclides já. Ele pede para você calcular o MDC e encontrar x e y de tal forma que isso daqui aconteça, sabendo que o x mais y é 108. E aqui é continuação do exemplo 3.20, exercício 3, supondo que essas coisas são todas iguais a 1, mostrar que essas aqui também são iguais a 1. Então, olha a demonstração que foi feita agora e tenta ver se consegue ter ideias para mostrar isso. E para mostrar isso daqui também e esse daqui também, todos eles a partir das mesmas ideias que foram feitas agora nessa demonstração. Tá? São parecidas as formas de ver. Ele deve ter dado soluções, aí você dá uma olhadinha, ou então, se você não entendeu, se você não conseguir fazer sozinho, você tenta encontrar soluções em algum lugar, você vai ver que as ideias são parecidíssimas com as ideias que nós usamos aqui nessas demonstrações. Bem, então, exercícios propostos é com vocês, né? Tentem, vejam, lutem por eles. 3.22, mínimo múltiplo comum. Então, dados os inteiros não nulos A e B, teremos que o mínimo múltiplo comum de A e B é um inteiro M, tal que M é múltiplo de A e também de B, e além disso, o A
divide o M e o B divide o M. Ou seja, é a mesma coisa, né? M é múltiplo comum de A e B, significa isso. Significa que A divide M, B divide M. Então, para todo inteiro C que seja múltiplo comum de A e de B, isto é, tal que o A divide o C e o B divide o C, então a gente tem que o mínimo múltiplo comum vai dividir o C. Ou seja, ao contrário do máximo divisor comum, que é o maior divisor que divide os dois, o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo dos dois. Isso significa dizer que, quando a gente falou do máximo divisor comum, qualquer outro que dividisse os dois ao mesmo tempo também dividia o máximo divisor comum. Aqui é o contrário, né? Se o cara é o mínimo múltiplo comum, então qualquer outro múltiplo comum que existir, o nosso mínimo múltiplo comum o dividirá, né? Não será dividido por ele, como era no caso do máximo divisor comum. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum o dividirá. Bem, então, tal como no caso do MDC, se o inteiro M1 também verifica as duas propriedades, 1 e 2, né? Então o mínimo múltiplo comum dividirá esse cara, né? E o M1 também vai dividir o M, ou seja, você não tem outro mínimo múltiplo comum quando você pensar só na possibilidade em que ele seja maior do que zero, né? Porque qualquer um outro teria essas duas propriedades aqui, então eles serão de fato iguais. Isso verifica a unicidade, né? Quando M é maior do que zero. Né? Se você pensa no outro, você descobre que esse outro, na verdade, não é diferente. Então, vemos que o MMC é unicamente determinado pelas condições consideradas. Então, usaremos a notação com colchete para indicar mínimo múltiplo comum. Então, quando ele usa parênteses, ele está falando de MDC. E quando ele usa colchete, ele está falando do MMC. Eu, particularmente, não gosto da notação do parêntese e do colchete. Então, vocês vão observar que quando eu for falar de MDC, eu vou colocar MDC na frente. E quando eu for falar do MMC, eu vou colocar MMC na frente nas nossas avaliações, tá? Porque eu prefiro escrever assim. Não gosto dos colchetes e parênteses. Talvez eu até só use parênteses, mas eu vou escrever MMC na frente e MDC na frente, tá? Questão só de gosto pela anotação. Eu prefiro escrever do que usar parênteses e colchetes. Pois bem, então vai ser essa anotação que ele pretende usar para representar o MMC entre A e B maior do que zero. Então, por exemplo, o MDC ou o MMC entre o 2 e o 3 é o 6. Né? Se você for olhar todos os múltiplos do 2, você vai ter 2 vezes 0, 0 múltiplos positivos, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Aí quando você vai olhar os múltiplos do 3, você vai ter 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Então a primeira vez que você tem um múltiplo comum é o 6. Então ele é o menor múltiplo comum entre os dois. O mesmo acontece entre o 5 e o 500. Claro, né? Porque 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. Isso é o 500? Eu acho que está errado. Aqui é 500, né? 500. 5 vezes 1 vai dar 5, vezes 2, etc. Vai chegar no momento em que o 5 vezes alguma coisa vai dar 500, né? Então, como ele divide esse, o mínimo múltiplo comum é o maior. Está errado aqui. Não, 5 não, é o 500. Bem, o mínimo múltiplo comum é entre o menos 4 e o 10. Bem, como você vai pegar o positivo, esquece o menos e pensa entre o 4 e o 10. Né? Olha todos os múltiplos do 4, todos os múltiplos do 10, só os positivos, e você vai ver que o menor deles é o 20. Ok. Aí vamos começar a olhar para os resultados, né? Bem, proposição 1. Se A e B pertence a Z e não são zeros, né? Então o módulo de A vezes B é igual ao mínimo múltiplo comum, ou melhor, o MDC, entre A e B vezes o mínimo múltiplo comum entre A e B.
Bem, para não ficar usando essas barras, a gente supõe então que A é maior do que zero e que B é maior do que zero. D é o MDC entre A e B, e aí a gente tem que A vai ser um múltiplo de D, né, já que o D é o MDC do A, então a gente vai escrever o A assim, o A vai ser A1 vezes D, e o B vai ser o B1 vezes D. Vamos chamar de M o mínimo múltiplo comum. E aí, essa igualdade aqui, a gente vai poder escrever assim, né? A vezes B é igual a D, que é o máximo divisor comum, vezes o M, tá certo? Bem, aí daqui em diante, nessa demonstração, eu vou fazê-la um pouquinho diferente, né? Porque a gente tentou uma vez e ficou meio confusa. Então, vamos pensar um pouco. A gente vai fazer o seguinte, né? Tendo, então, o D sendo o máximo divisor comum, o M sendo o mínimo múltiplo comum, o A escrito como A1 vezes D, o B sendo B1 vezes D, eu vou chamar de X, né? Eu vou chamar de X o produto A vezes B dividido por D. A vezes B dividido por D. Veja que assim o que eu tenho aqui é que o AB vai ser igual ao D vezes o X. Então, o que a gente quer provar, né? O que a gente quer provar é que esse X é o M. Então, queremos provar que o X é igual ao M. Pronto, é isso que a gente quer fazer, tá bom? A gente quer provar que o X é igual a M. Bem, aí para isso a gente precisa provar que o X ele verifica as condições que nós demos anteriormente. A gente precisa mostrar que o X verifica as condições que nós demos anteriormente na nossa definição do mínimo múltiplo comum. Né? A gente precisa mostrar que o X é o mínimo múltiplo comum. E aí, para o X ser o mínimo múltiplo comum, o que a gente precisa provar? A gente precisa provar que o A divide o X, a gente precisa provar que o B divide o X, já que ele é o mínimo múltiplo comum, e a gente precisa provar também que se acontecer do A dividir um outro mínimo múltiplo comum, digamos um M', e o B também dividir um outro M', ou seja, se existir um cara que cumpre essas duas condições aqui do X, então o que acontece é que o X, que vai ser o nosso mínimo múltiplo comum, ou seja, vai ser o nosso M, ele vai ter que dividir esse M'. Então o que queremos provar é isso, né? Que o X é o mínimo múltiplo comum. Então, para ele ser o mínimo múltiplo comum, nós temos que provar que A divide X e B divide X. Além disso, se existir um outro M', um outro M, né? Não o X, que a gente chamou de M', é tal que o A divide o M' e o B divide o M', então o X tem que dividir o M', ou seja, o M tem que dividir o M'. Isso daqui vem da definição do MMC, tá? Então a gente quer mostrar que o X é o MMC e aí ele tem que cumprir o que diz a definição do MMC para que ele seja esse MMC. Bem, a gente já tem que o A é igual ao A1 vezes o D e tem que o B é igual ao B1 vezes o D. E a gente mostrou em uma proposição anterior, deixa eu ver exatamente onde. Bem, se o A é isso, né? A gente tem numa proposição anterior, vamos ver aqui, anteriormente, a gente mostrou aqui que o MMC entre A e o D e o B sobre D é igual a 1. A gente mostrou que o MMC entre A e D e B sobre D é igual a 1 quando o D for o MDC entre A e B. Bem, então isso significa dizer o que nessa nossa linguagem? Aqui quem é o A sobre o D? O A sobre o D é o A1 e o B sobre o D é o B1. Bem, então por aquilo que a gente provou antes, a gente tem, né? Temos, continuando nossa demonstração, que o MDC entre o A1 e o B1 é igual a 1.
A gente tem que o MDC entre o A1 e o B1 é igual a 1. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever o x, podemos escrever o x igual a 1 vezes b. Podemos, por causa disso, escrever x igual ao A1 vezes o b. Por quê? Bem, porque se você olhar aqui para o x quem é ele, né? O x vezes o d é igual ao a vezes o b. Mas você tem que o a pode ser escrito como, né? Você tem que o x o x vezes o d vai poder ser escrito como o a pode ser A1 vezes d. Então você tem que o x vezes d é igual a 1 vezes d vezes o b, né? Então, se você ignorar o d aqui, você tem que o x é igual a A1 vezes b. Então, é verdade, x pode ser escrito como A1 vezes b. Da mesma forma, se você olhar para essas mesmas igualdades, né, você tem que o x é a vezes b dividido por d, xd é igual a b. Você também pode dizer que o x é igual a vezes o b, só que o b a gente pode escrever ele assim, né? Cadê o b? O b é igual a b1 vezes d. Então eu posso escrever, no lugar do b, eu posso escrever b1 vezes d. Então você tem que x vezes d, né? X vezes d é a vezes b. Só que no lugar do b eu posso colocar b1 vezes d. Então eu posso ignorar o d, né? Posso cancelar o d, e eu tenho que o x também pode ser escrito como a vezes b1. Então o x pode ser escrito como a1 vezes b, ou pode ser escrito como a vezes b1, né? Pode ser escrito tanto assim, né? Podemos escrever o x como a1 vezes b, ou eu posso escrever o x como sendo a vezes b1. Bem, são coisas que são verdade, né? Segue então imediatamente, bem, que o x é um múltiplo do b e o x também é um múltiplo de a, né? Bem, portanto, a gente tem que aqui o b divide o x e aqui o a divide o x. Então a gente pode dizer isso, né? Portanto, o a divide o x e o b divide o x. Assim a gente já cumpriu essa parte e aí um já foi. Agora a gente precisa cumprir a segunda parte. Aí para a segunda parte você precisa declarar a existência desse m', né? Ou seja, você vai escrever alguma coisa assim. Seja m' pertencente a z, né? Tal que o m', ou melhor, o a divide o m', e o b também divide o m', né? A gente tem que pegar um m' que tenha essa propriedade, essas duas aqui. A gente quer concluir que o x divide o m', não é isso? Bem, mas aí a gente pode dizer então que já que o a divide o m' e o b também divide o m', a gente pode dizer que o m' é igual a um a vezes um certo q. Ora, mas a gente já viu, a gente disse que o a ele é igual a 1 vezes d, né? Então eu posso dizer que isso é A1 vezes D vezes um certo Q, né? Então, portanto, o M' se escreve assim porque o A divide o M'. E aí quem é o B? O B divide o M', isso nos diz o quê? Bem, o B é D vezes B1, né? Então, posso dizer que o B1D, vamos escrever assim, B1D, ele também divide o M', que por sua vez é isso aqui. O M' é isso tudo. Então, o B1D, que é o B, né, divide o M', que é o A1DQ. A gente pode ignorar o D, né? Então, você conclui
que o B1 ele divide o A1Q. Né? Você pode dizer que o B1 divide o A1Q. Mas a gente disse aqui, ó, que o MDC entre o A1 e o B1 é 1. E aí a gente já mostrou que se um divisor divide um produto e ele é primo com um dos dois, então ele divide o outro fator. E aí você conclui, né, logo, você conclui que o B1, na verdade, divide o Q. Bem, assim, se o B1 divide o Q, então você pode dizer que o Q, né, o Q, já que o B1 divide o A1Q, perdão, o B1 divide o Q, eu posso dizer que o Q é o B1 vezes um certo C, né? Para um certo C pertencente a Z. Então, para um certo C pertencendo a Z. Pronto, então eu tenho que o Q pode ser escrito assim. Bem, aí o que temos? A gente olha aqui no M', né? E a gente tem então que o M' aqui, eu posso substituir esse Q por B1C, tá? Então, eu tenho, portanto, que o M' ele pode ser escrito como A1D. Aí, no lugar do Q, eu posso colocar B1C, né? Posso colocar B1C. Então, M' é A1D, B1C. Bem, mas só que a gente vai ver, então, que isso significa dizer que o M', a gente vai identificar o X aqui, ó, e a gente vai descobrir que isso é X vezes C. Por quê? Em algum lugar a gente já tinha dito quem era o X. A gente tinha dito que o X era o A1B, né? E a gente tinha dito também que o X é o AB1. Qual dos dois aparece aqui no final? Bem, você tem A1B ou A, como é aqui? O X é igual a AB1 ou o X é igual a 1B. Bem, quando você faz A1D, isso daqui é igual a A, né? Então, isso é A, esse daqui, A1D é A. E aí você tem A vezes B1 vezes C. Então, você tem aqui, ó, AB1, esse cara é o X. Então, o M', na verdade, é o X vezes o C, né? E o que a gente está querendo concluir mesmo? A gente está querendo concluir que o X divide o M'. Mas se o X vezes C é o M', isso significa dizer que o X divide o M', e aí a gente cumpriu essa segunda parte da definição do MMC. Então, de fato, a gente tem que o X é o mínimo múltiplo comum, portanto, vale essa igualdade, né? A vezes B vai ser igual a D vezes M, porque a gente colocou um X aqui e provou que esse X seria o mínimo múltiplo comum entre A e B. Então, assim, a gente provou que essa proposição ela é verdadeira, ela está demonstrada. Opa, aqui é B1, tá? Não é B não. B1, ok? Bem, seguindo em frente, exemplo 3.23. Bem, como o MDC entre 10 e 2001 é igual a 1, vem que o mínimo múltiplo comum vai ser o produto, né? Porque a nossa fórmula diz que o produto A vezes B, né, se os dois são positivos, vai ser igual ao MDC de A e B vezes o MMC de A e B. Então, se você tem que isso aqui é 1, o MDC é 1, então o produto vai ser o MMC. Então, o MMC entre 10 e 201 é igual a 10 vezes 201, que é 2010. Bem, a única dúvida que você pode ter é se de fato o MDC entre 10 e 201 é 1. Mas isso você pega o 10 e olha os divisores dele, né? Só pode ser o 1, o 2, o 5 ou o próprio 10. E aí você vai ver que
201 não é por 2, 201 não é por 5, 201 não é por 10. Então o MDC entre esses dois números de fato é 1. E aí você calcula facilmente o MMC usando a nossa fórmula, né? Bem, do mesmo modo vimos que o MDC entre esses dois números sendo igual a 96, então a gente tem que o MMC vai ser, bem, passa o MDC aqui para dividir, aí você vai ter que o MMC de A e B, ele vai ser igual ao produto A vezes B, dividido pelo MDC de A e B. Então, se o MDC é 96, a gente tem que o MMC, né, que é esse cara daqui, vai ser o produto dividido por 96, que segundo ele dá esse número. Bem, para achar o MDC aqui, né, para achar o MDC que é 96, a gente pode usar, por exemplo, o algoritmo de Euclides, tá? Aquele algoritmo que nós já vimos antes, né? Pega esse, divide por esse, encontra o quociente, o resto. Nós vimos aqui, ó. Nós vimos o procedimento aqui, né? O algoritmo de Euclides. Então, pega os dois números e vai fazendo esse procedimento e acha o 96. Olha aqui, já está feito, né? Então, de fato, é 96 o MDC entre eles dois. Aqui, eram aqueles dois números, dá 96. Então, assim a gente consegue encontrar o mínimo múltiplo comum usando essa nossa formulazinha. Perfeito, então essa fórmula é bastante útil para a gente achar MMC, MDC, quando a gente conhece um dos dois, né? Se conhece o MMC ou o MDC, aí a gente conhece o A e o B, o produto é simples de fazer, e a gente consegue, dado o MMC, achar o MDC, dado o MDC, achar o MMC. Bem, mas quando a coisa é mais algébrica, dá um pouquinho mais de trabalho. Então aqui, por exemplo, achar cada MMC onde n é um número natural. Onde n é um número natural. Bem, ele quer que você ache o MMC entre n e 2n mais 1. Né? Como é que a gente vai encontrar o MMC entre o n e o 2n mais 1? Bem, ele chama a atenção que o MDC entre n e 2n mais 1 é igual a 1. Então, novamente, se você tem que o MDC aqui é 1, então o MMC é simplesmente o produto, né? O MMC é simplesmente o produto. Então ele está te dizendo que o MMC entre n e 2n mais 1 é o produto n vezes 2n mais 1. Ora, então a única coisa que você pode ter dúvida é se isso daqui de fato é 1. Mas pense bem, se você tiver um certo d, né, que divida o n, então o n vai ser um d vezes um certo x. Mas aí quem vai ser 2n mais 1? 2n mais 1 vai ser 2 vezes n, que é 2 vezes d vezes x, e aí mais 1. Ora, se o d divide o n, ele é assim. Mas se o d for dividir o 2n mais 1, ele vai ter que dividir essa soma. Essa parcela ele obrigatoriamente divide, porque ele está aqui no produto. Mas aí ele teria que dividir o 1. E aí ele não tem como dividir 1. Então, o único número que de fato pode dividir o 2n mais 1, se ele divide o n, é o 1. Né? O 1 divide isso daqui, porque o 1 divide qualquer coisa. Portanto, de fato, o MDC entre n e 2n mais 1 é 1. Tá certo? Bem, aí agora ele pede o MDC entre n mais 1 e n ao quadrado mais 1. Bem, aqui tem uma falha de digitação e isso atrapalhou a nossa primeira leitura, tá? Na verdade, o que ele quis escrever aqui foi isso. N vezes n mais 1 menos n ao quadrado mais 1. E depois ele ainda quis colocar aqui o n mais 1 e ele não colocou, tá? Era isso que ele queria colocar no lugar disso aqui, ó. Faltou vírgula n mais 1. Ou seja, em outras palavras, esse cara que aqui está é tudo isso que ele escreveu. Bem, mas como é que ele teve essa ideia? Essa ideia ele usou também lá o lema de Euclides. Deixa eu ver se a gente encontra aqui o lema de Euclides. Está aqui o lema de Euclides. Ó. O lema de Euclides diz que se você multiplicar um número por um dos dois números que você tem aqui, né, você tem A e B. Aí você pega e faz A menos um número vezes o B, por exemplo.
Então, isso vai dar o mesmo MDC de A e B, ou seja, essas operações aqui não alteram o MDC, continua sendo o MDC de A e B. Então, foi isso que ele usou aqui, tá? Bem, a gente não ia lembrar fácil, né, desse fato, mas foi isso que ele usou aqui. Deixa eu ver aqui. O que foi que ele fez aqui? Ele multiplicou por n o n mais 1, né? Menos esse daqui. Ou seja, se esse daqui é o A e esse daqui é o B, o que ele fez foi n vezes A, né? Ele multiplicou n vezes A. Ele multiplicou n vezes A aqui. E aí, menos B. O que acontece é que o MDC entre n menos A e B, né? Menos B, e o próprio B, já ia eu esquecendo também de colocar o B, e o próprio B, esse MDC é o próprio MDC entre A e B, ok? Então, quando ele multiplica por N o primeiro e subtrai do segundo e faz o MDC com o segundo, ou com o primeiro, tanto faz, vai continuar sendo o mesmo MDC. Então, vamos ver que, de fato, quando ele multiplica aqui, ele vai ter N vezes N, N ao quadrado aqui, N vezes N ao quadrado, aí N vezes 1 mais N, e aí quando ele faz menos N ao quadrado, e depois menos 1, né, porque esse sinal de menos muda os dois parênteses, muda tudo que está dentro do parêntese, então aqui vai ficar N menos 1, que é o que ele colocou aqui, ó. Essa diferença dá isso, aí vírgula N mais 1, pronto, N mais 1. Então, isso aqui está errado porque estava faltando vírgula n mais 1 e isso atrapalhou a nossa primeira leitura. Bem, aí agora olhando esse daqui, na verdade a gente sabe que o MDC entre A e B e o MDC entre menos A e B é o mesmo, né? Ou seja, se eu mudar o sinal não muda nada. Então vai ficar mais fácil falar no MDC entre 1 menos n, ao invés de n menos 1, vai ficar mais fácil de ver as coisas se a gente falar em 1 menos n. Você vai ter 1 menos n e n mais 1. Por que fica mais fácil? Ora, porque também é verdade que se você tem o MDC entre A e B, ele também é igual ao MDC entre A mais B e B. Isso ou está na forma de exercício ou de resultado anteriormente. Então, se você somar dois deles, né, e fizer com o outro, vai continuar sendo válido. Então, o MDC entre 1 menos n ou n menos 1 e n mais 1, aqui está n menos 1, mas poderia ser 1 menos n, tanto faz. Facilita ser 1 menos n porque você pode somar os dois, e aí quando você somar 1 mais 1 vai dar 2, e menos n mais n vai dar 0, então vai dar 2 sozinho, e aí você repete o outro. Então, é a soma junto com o outro, né? É o A mais B com o B. Então, esse MDC aqui é o mesmo MDC que 2 e n mais 1, como ele colocou aqui. Então, é verdade. Ora, mas o MDC entre 2 e n mais 1, quem é que pode dividir o 2? O 2 só é divisível ou por 1 ou pelo próprio 2. Mas aí você pensa um pouquinho. Se o n for par, então você vai ter que isso aqui é ímpar. Portanto, o 2 não vai dividir esse. Então, só o 1 vai dividir os dois. Então, se o n for par, esse MDC é 1. E se o n for ímpar, aí ímpar mais 1 vai ser par. Então, você vai ter um número par aqui e um número par aqui. Então, dá para dividir por 2 dos dois lados. Então, se o n for par, esse MDC é 1. E se o n for ímpar, esse MDC é 2. Aí você volta na nossa fórmula, né? Aí a nossa fórmula diz que o MDC o MMC, perdão, é o MDC vezes o produto, né? Dividido pelo produto, né? Nossa fórmula aqui. O MMC vai ser o produto dividido pelo MDC. Só que o MDC é 1 se o N for par. Então, o MMC vai ser simplesmente o produto, né? Vai ser simplesmente o produto. N mais 1 vezes N ao quadrado mais 1. Isso se o N for par, porque aí o MDC é 1.
Agora, se o n for ímpar, então vai ser, você vai passar o 2 para dividir, né? Isso aqui é o MMC, MMC, e esse daqui é o MDC, dividido por 2, perdão, é o produto, né? O 2 aqui é o MDC. Então, aqui é o produto, A vezes B, né? Dividido por 2, porque esse 2 é o MDC, né? Então, passando o MDC para dividir, fica A vezes B, dividido pelo MDC, que vai ser 2 se o N for ímpar. Então, essa aqui é quando o N é ímpar e essa aqui é quando o N é par. Ok, acho que agora ficou claro a letra B desse segundo. Vamos para o terceiro. O terceiro fala do conjunto dos múltiplos de A e B, né? Seja os múltiplos de A e B, o conjunto dos múltiplos comuns dos inteiros não nulos A e B. E seja M o menor inteiro positivo múltiplo comum de A e B. Isto é, M é o menor inteiro múltiplo comum de A e B dentro do conjunto dos números naturais, ou seja, entre todos os naturais, o menor que seja múltiplo comum de A e B. Então, para verificar que o M é o mínimo múltiplo comum, né? Ou seja, esse número que é o menor múltiplo daqui inter N, para verificar que ele de fato é o mínimo múltiplo comum, basta ver que se existisse um outro, né, múltiplo comum, ou seja, se o A dividir um certo C e também o B dividir um certo C, então o M divide esse C. E aí ele seria o menor múltiplo comum. Então, para mostrar isso, ele diz assim, ora, na divisão euclidiana, se eu pensar na divisão de C por M, eu vou ter um quociente e um resto. E esse resto vai ter que ser maior ou igual do que zero e menor do que o M. Lembrando que o M eu estou considerando positivo, portanto eu não preciso do módulo aqui. Então, o R vai ser maior ou igual do que o zero e menor do que o divisor, né, que é o M, na nossa divisão euclidiana. Né? Dá uma olhada lá no teorema da divisão euclidiana se não lembra disso. Então, o R vai ser assim. Então, vemos que tanto C como M são múltiplos de A e B. Né? Tanto C é divisível por A e B, como M também, já que o M é um múltiplo de A e B. Logo, também R é múltiplo deles. Ora, porque olha para essa igualdade. Se A divide o C e o A divide o Q vezes o M, porque ele divide o M, né, já que C e M são múltiplos de A, então ele é obrigado a dividir o R. E o B, se ele divide o C e ele também divide o M, né, o B divide o C e também divide o M, ele é obrigado a dividir o R. Então, tanto A quanto o B dividem o R. Ou seja, o R também é múltiplo de A e B. Mas como isso pode acontecer se o R ele é menor do que o menor elemento que é múltiplo de A e B? Então, acontece uma contradição aqui, né? O R não poderia ser múltiplo de A e B, mas para que isso aconteça, o R teria que ser um múltiplo de A e B. Então, a única chance que tem é se o R for zero. Se o R for zero. Aí você vai ter, então, que o C vai ser igual a Q vezes M, porque o R vai ser zero. Né? Mas isso significa dizer exatamente que o M divide o C, que era o que a gente queria provar. Então, o M, de fato, é o menor elemento, né? Ele é o mínimo múltiplo comum, porque ele cumpre as obrigações da definição de mínimo múltiplo comum. Ele divide o A, divide o B e qualquer outro cara. Minto, é o contrário. O A divide ele, o B divide ele e qualquer outro cara que aconteça isso também, como foi o caso do C aqui, né? O A divide o C, o B divide o C, o M vai dividir esse cara, tá certo? Então, o M é o mínimo múltiplo comum de A e B. Então, aqui está caracterizando o que é o mínimo múltiplo comum. Ele é o menor inteiro, né, que é múltiplo comum de A e B, interseção com o conjunto dos números naturais. Bem, aí ele diz aqui, pratique um pouco. Explique como garantir que o conjunto dos mínimos múltiplos comuns não é vazio e depois como garantir a existência do menor elemento positivo entre esses múltiplos comuns. Bem, eu vou dar uma explicação para esse. Geralmente eu deixo que eu pratique um pouco, vocês pensem, mas, ora, veja,
Por que que o conjunto dos múltiplos de A e B, múltiplos comuns de A e B, não é vazio? É porque se você fizer A vezes B, né, fizer simplesmente o produto entre os dois, isso daqui pertence aos múltiplos de A e B, né? Porque se você chamar de x, né, A vezes B, chame de x. Diga que A vezes B é igual a x. A vezes B é igual a x. Então você vê que o x é um múltiplo de A, mas ele também é um múltiplo de B. Portanto, o produto A vezes B pertence de fato aos múltiplos comuns de A e B. Portanto, esse conjunto aqui não é vazio. Basta pegar o produto entre os dois e o produto entre os dois vai pertencer a esse conjunto. Portanto, ele não é vazio. Então, esse é o argumento para dizer que o conjunto dos múltiplos de A e B não é vazio, porque o produto dos dois está nele. E para garantir a existência de um elemento positivo, vamos pensar assim. Se o A vezes B pertence a ele, né, você já garantiu que o A vezes B pertence aos múltiplos de A e B. Também vai ser verdade que o menos A vezes o B pertence ao conjunto dos múltiplos de A e B. E também vai ser verdade que o A vezes o menos B pertence ao conjunto dos múltiplos de A e B. Então, o que acontece? Se o A e o B forem positivos, A vezes B é um número positivo. Portanto, você garante que existe um número positivo no conjunto dos múltiplos de A e B. Agora, se o A for positivo, o menos A vezes o B, e o B sendo positivo, você vai ter um número negativo. Ele também pertence ao A e B. Ora, mas se esse produto for um número negativo, menos ele, que é esse aqui, seria positivo. Então, se esse for positivo, esse é negativo. Se esse for negativo, esse é positivo. Então, de qualquer forma, se esse daqui está lá, vai sempre ter um número positivo que vai estar lá. Ou é ele mesmo, ou é esse, ou é esse. Obrigatoriamente, esse conjunto sempre tem um número positivo lá presente. Ora, mas o princípio da boa ordenação, né? O princípio da boa ordenação, que nós chamamos anteriormente de PBO, ele diz que todo subconjunto do conjunto dos números naturais que não for vazio, né, ele vai ter um elemento mínimo. Portanto, esses daqui são um exemplo de um número positivo que vai estar aqui dentro. Portanto, vai estar dentro do conjunto dos números naturais. E aí o princípio da boa ordenação garante que existe um elemento mínimo dentro desse conjunto. Ok? Então, quem garante essa segunda parte aí é o princípio da boa ordenação. Bem, por fim, ele deixa essas atividades aqui. Ele chama de atividades propostas. Ele diz aqui, calcule cada MMC dos inteiros do exercício 1 da atividade 3.21. Eu não trouxe a atividade 3.21 para os nossos exercícios. Daqui da 3.20 eu já pulei para essa daqui, que é a nossa 3.23. Então, eu não trouxe o 3.21 para aqui, para os nossos slides. Vocês dão uma olhada e lá vocês calculam cada um dos MMC dos inteiros que foram dados lá. Né? Usa a nossa fórmula, né? Calcula o MDC e aí você sabe que o produto entre os dois, o A vezes o B, vai ser o produto do MDC vezes o MMC. Então você calcula o MDC usando o algoritmo de Euclides, né? E você calcula o produto, aí joga na nossa fórmula e acha quem é o MMC. A questão 2 fala numa corrida de Fórmula 1, um piloto dá a volta completa numa pista de treinos em 15 segundos e um outro em 18 segundos. Aí, mantendo-se o mesmo tempo, no final de quantos segundos os dois pilotos passarão juntos pela primeira vez no ponto de partida e quantas voltas terão dado cada um. Ora, o que ele está querendo de você é que você pense algo assim, né? Você tem dois pilotos, vamos pensar que os dois saíram ao mesmo tempo. Então, um leva 15 segundos, o outro leva 18 segundos. Ora, aí vão ficar dando voltas aqui. Como um vai mais rápido do que o outro,
naturalmente eles não se encontram na primeira volta, nem na segunda, nem na terceira, etc. Mas vai haver um momento em que eles vão se encontrar. Esse momento é exatamente no mínimo múltiplo comum entre os 15 segundos e os 18 segundos, porque o número de voltas vezes 15 segundos e um outro número de volta vezes 18 segundos. Então são múltiplos de 15 e de 18 que você vai analisar. Então basta você pegar o MMC entre os dois. Pega o MMC entre 15 e 18 e você vai encontrar quantos segundos depois eles vão se encontrar. Ora, se a gente quer colocar na ordem dos números primos, o número 18 é par, então eu divido por 2, dá 9. O 15 não dá para dividir por 2, mas agora ambos dão para dividir por 3, vai dar 3 e 5. Aí eu divido de novo por 3, dá 1, repito o 5. E por fim eu divido por 5, aí vai ficar 1 e eu repito 1. Ok. Então ficou 2 vezes 9, 18, 18 vezes 5, 90, né? 90. Então, ele perguntou aqui, mantendo-se o mesmo tempo, no final de quantos segundos os dois pilotos passaram juntos pela primeira vez no ponto de partida e quantas voltas terão dado cada um. Ora, vão ser 90 segundos depois. E aí, para você saber quantas voltas terão dado cada um, bem, o que está fazendo em 15 segundos, você divide o 90 por 15, dá 6, né? E o que está fazendo em 18 segundos, você divide o 90 por 18, dá 5, né? 5. Então, o que está fazendo em 18 segundos está mais rápido, ele vai estar na quinta volta, vai estar terminando a quinta volta. Enquanto que o que está fazendo com 15 segundos está mais devagar, ele vai estar terminando a sexta volta. Tá? Então, um vai estar terminando a sexta, outro vai estar terminando a quinta e estarão se encontrando os dois aqui no ponto de partida. Tá certo? Vão estar se encontrando no ponto de partida. É isso que ele quer aqui que você perceba nessa questão. Bem, aí agora mostre que o MDC entre A e B é igual a esse MDC aqui. Veremos então como é que se faz isso. Bem, aqui temos um problema, porque na maioria das vezes, para resolver esse problema aí, pelo menos na busca que fiz na internet, a gente só encontra a solução desse problema em inglês e todas elas, ou a maioria delas, usam na verdade uma propriedade que é uma espécie de propriedade distributiva, que diz o seguinte, que se você for calcular o MMC de um certo X e aqui dentro tiver um MDC de um Y e um Z, né? Então ele diz aqui que a gente faz o seguinte, que isso vai ser igual, aí esse aqui é o MMC, aqui é o MDC, aí inverte, vai dar MDC vezes, MDC de quem, né? MDC do MMC do X com o Y e o MMC do X com o Z. É uma espécie de distributividade. Inclusive é chamado exatamente assim, de lei da distributividade lei da distributividade entre aí a ordem aqui tanto faz, pode ser MMC e o MDC ou vice-versa, tá? MDC e MMC, porque também vale que se você tiver o MDC entre um certo elemento aqui e aqui apareceu o MMC entre outros dois, MMC entre outros dois, então troca a posição também, aí aqui vem o MMC do MDC, aí distribui, né, o X com o Y
e MDC do X com o Z. Então, é verdade que valem essas duas distributividades. A demonstração é um pouquinho complicada. A nossa apostila não traz. Então, para poder resolver este problema, é fácil, fica mais fácil quando a gente sabe disso. Porque aí, o que eu estou querendo é mostrar que o MDC entre A e B, né? Eu quero mostrar que o MDC do A mais B com o MMC do A e B, eu quero mostrar que isso vai ser o MDC do A e o B, né? MDC do AB vai ser igual ao MDC do A mais B com o MMC do A e B. Então, o que eu escrevi é esse lado direito aqui. Nós queremos mostrar que isso é o MDC entre o A e o B. Mas aí, sabendo dessas propriedades aqui, ó, o que eu tenho é o MDC fora e o MMC dentro. Então, essa propriedade aqui diz que eu tiro o MMC. Então, isso vai ser igual ao MMC de quem, né? De quem? Do MDC entre o X, aí no nosso caso o X é essa soma. Então, é o MDC da soma A mais B com o Y. No nosso caso, eu estou com o MMC entre o A e o B. Então, digamos que é o A, né? Aqui. Então, é o MDC do A mais B com A. E depois o MDC do mesmo A mais B, né? Que é o nosso X aqui, com o B, que é o nosso Z. Pronto. Então, essas coisas são iguais a essas aí. Então, isso daqui vai ser o mínimo múltiplo comum entre o MDC do A mais B com A. Ora, se você tem um cara que é o maior que divide o A, então ele divide esse A aqui. E aí, para ele dividir a soma, ele tem que dividir o B também. Então, ele vai ser o maior divisor do A e do B, né? Porque ele já é o maior divisor do A. Então, se o maior divisor do A não dividir o B, você vai ter que pegar um pouquinho menor, mas ele vai ter que dividir os dois aqui. Ou seja, o MDC entre A mais B e A, ele é simplesmente o MDC entre... vai ser o MDC entre o A e o B. Esse é o MDC entre o A e o B. E aqui também, né? Você pega o maior divisor do B possível. Se ele vai dividir essa soma, então ele é o maior que divide essa, ele é obrigado a dividir esse também. E como você vai pegar o maior possível, vai ser o MDC entre o A e o B também. Então, é o MDC entre o A e o B. Ora, mas o mínimo múltiplo comum entre dois números que são iguais, né? É o próprio número. Ou seja, isso daqui é, por fim, o próprio MDC de A e B, e isso mostra o que a gente queria, né? O MDC dessas coisas é o MDC entre A e B, isso resolve esse nosso problema aqui. Resolve a terceira. Né? Bem, e a quarta questão aqui diz que, dados que o MDC entre A e B é 1, é para achar C de modo que cada um dos inteiros A, B e C divida o produto dos outros dois. Bem, então o que eu quero que aconteça eu quero que o A divida o produto entre o B e o C, eu quero que o B divida o produto entre o A e o C, e eu também quero que o C divida o produto entre o A e o B. O grande problema é que você tem que... o MDC entre o A e o B é 1. Então, se o A for dividir o B vezes C, como o A e o B são primos entre si, o A é obrigado a dividir o C. Então, seja qual for o C que eu colocar aqui, o A vai ter que dividir o C. Né?
como B e A são primos entre si, então A vezes C só é possível se o B também dividir o C. Então, para esses dois aqui, qualquer coisa que eu colocar aqui, obrigatoriamente, se o produto é maior do que o A, automaticamente o A vai ter que dividir esse produto. Né? Se o A dividir o produto, ele vai ter que dividir o C. Então, eu tenho que ter uma situação em que o A divide o C. Né? Para que isso aconteça, eu tenho que o A tem que dividir o C, eu tenho que o B tem que dividir o C, né? E eu tenho que o MDC entre A e B é igual a 1. Então, a gente viu um resultado que diz que o A vezes B divide o C nessa situação. Ora, mas se o A vezes B divide o C, e eu quero um C que divida A vezes B, então eu vou pegar o C como sendo A vezes B, né? Ele disse para eu encontrar 1, então se eu pegar o C como sendo A vezes B, eu vou ter encontrado um C, de modo que o A vezes B vai dividir o C, o B vezes C, que vai ser A vezes B, vai dividir o A. Não, perdão, o B vai dividir o A vezes C, e o A vai dividir o B vezes C, né? Porque se eu pegar o C igual a AB, você tem que o A divide B vezes AB, você vai ter que o B divide A vezes AB, né? E você vai ter que o C divide o A vezes B, né? Já que o C é o próprio AB, né? O AB divide o A vezes B. Então, se era para encontrar um C que pudesse fazer isso, né? Que qualquer 2 é dividido pelo terceiro, então eu posso pegar A vezes B e eu já encontrei uma resposta para isso aqui. Né? Ele não disse se eu deveria pegar o menor, o maior, não disse nada disso. Então, se eu pegar o C como sendo A vezes B, eu vou ter que o A divide o B vezes C, vou ter que o B divide o A vezes C e vou ter que o próprio C divide o A vezes B. Então, pegando o A vezes B é uma resposta. Né? E mesmo que o A e o B tenha o MDC igual a 1, mesmo que sejam primos entre si. Ok, então está resolvido essa atividade proposta também. Na próxima aula a gente fala sobre as equações de Diophantine.